Então, vamos falar aqui do desenho, né? Que eu pedi para que vocês fizessem. Só relembrando que isso é um desenho esquemático do coração, tá? Para que a gente possa entender como esse coração é dividido, para que a gente entenda depois como é que vai funcionar a fisiologia cardíaca, tá? A fisiologia, ela tem tudo a ver com a anatomia cardíaca. Ela se explica muito bem de acordo com a anatomia. Então, prestem bastante atenção. Eu espero que vocês estejam com o desenho de vocês em mãos, tá? Hoje vocês não estão vendo a minha imagem aqui do lado, porque eu não estou no lugar que normalmente eu costumo gravá-la para vocês. Então, a luz está muito ruim, não vale a pena me ver, tá? Mas normalmente eu gosto que vocês me vejam para que a gente se sinta mais perto. Então hoje fiquem só com a voz. Belezinha? Gente, façam o desenho colorido, por favor. Quem não tiver lápis de cor, contorna com canetinha de outra cor, mas é importante que esse desenho ele seja colorido, tá? Opa, então vamos lá? Eu vou escrevendo aqui o nome das estruturas. Eu vou colocar o nome das estruturas de acordo com as cores que eu fui usando no desenho para que fique como uma legenda mesmo, tá? Então, olha só. Como nós vimos, o coração se divide em 4 câmaras, 4 espaços, tá? Eles são, respectivamente, átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito, e ventrículo esquerdo, certo? Para dividir esses átrios e ventrículos, nós temos essa região aqui que se chama septo. Por que, professora, a gente precisa dividir? Gente, o sangue que vai passar pelo lado direito do coração, ele não pode se misturar com o sangue do lado esquerdo. Peraí, professor, não é o mesmo sangue? Sim, é o nosso sangue. Só que o do lado direito vai estar venoso e o do lado esquerdo ele já vai estar oxigenado, ele já vai estar arterial. Então, a gente não pode ter uma mistura entre arterial e venoso aqui nos átrios e nem nos ventrículos, e vocês vão entender por que daqui a pouquinho, tá? Então, para dividir os átrios, nós temos essa estrutura que se chama septo interatrial. Da mesma forma, nós temos o septo interventricular. Beleza? Passando então para o laranjinha aqui, são as famosas válvulas, tá? Quando a gente fala que o indivíduo tem sopro, a gente está falando sobre válvula, funcionamento inadequado de válvula, tá? Depois eu vou explicar para vocês direitinho. Então, agora, o que a gente precisa saber? Aqui, nós temos, deixa eu só mudar meu teclado aqui, a válvula, ou melhor, as válvulas, válvula tricúspide, e do lado de cá, nós temos a válvula mitral, tá? Então, lado direito, nós temos tricúspide, lado esquerdo, nós temos válvula mitral. São só essas que nós temos? Não, não são só essas, tá? Nós também teremos válvulas aqui, perdão, válvula aqui, e nós também teremos válvula aqui. Desculpa porque essas eu esqueci de desenhar no dia que eu fiz, tá? Então, aqui nós teremos a válvula pulmonar, ou também chamadas de semilunares. E aqui nós temos a válvula
aórtica. Então já deu para entender quem que a gente tem aqui, né, gente? Vamos lá do vermelhinho? Ó. Aqui eu desenhei uma veia, tá? Mas vocês precisam entender que são duas que chegam no ato direito, que serão as veias cavas superior e inferior, tá? Por isso que a gente dá o nome de cavas. Por que que eu tô falando das duas? Existe a veia cava superior e a veia cava inferior. Aí, vamos passar para o azul aqui. Do lado direito, eu tenho o tronco pulmonar. E aí vocês vão fazer uma observação embaixo, tá? Ele vai ser formado pelas artérias pulmonares. Também em plural, gente, porque é direita e esquerda. Vou aproveitar que eu tô com a azul aqui, tá? Aqui nós temos a famosa artéria aorta. Cuidado, não é a artéria horta, de canteiro, não, tá? É a artéria aorta. E aqui eu vou ter as veias pulmonares, que também são veia direita e esquerda, tá? Gente, então esse aqui é o esqueminha básico do nosso coração. Vamos repetir para ficar bem frisado, tá? Deixa eu só escrever aqui, porque eu só escrevi A, porque a gente só se refere aos átrios e ventrículos pelas letras, tá? Mas como é a primeira vez que eu tô falando deles para vocês, então, o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Tá, gente? Então vamos lá, ó. A gente tem então aqui o átrio direito e o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, separados pelo septo interatrial e septo interventricular, que tem a função de não deixar com que o sangue se misture do lado direito do coração para o lado esquerdo, tá? Falamos das válvulas, que nós temos a tricúspide do lado direito e a mitral do lado esquerdo. Nós também temos válvulas entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, que são chamadas válvulas pulmonares ou semilunares, e entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, que é a válvula aórtica. Cuidado com essa nomenclatura. A artéria é a aorta e a válvula é a aórtica, tá? Chegando no átrio direito, nós temos as veias cavas superior e inferior, e depois, saindo do ventrículo direito, nós temos o tronco pulmonar com as artérias pulmonares direita e esquerda. Chegando no átrio esquerdo, nós temos as veias pulmonares, também direita e esquerda. Saindo do ventrículo esquerdo, nós temos a artéria aorta. Sempre, pessoal, que a gente for falar de veias e artérias, essas cores elas são padrão, tá? Então, toda vez que a gente for falar de veia, a gente usa cor vermelha, e toda vez que a gente for falar de artéria, a gente usa cor azul. Certinho? Pois bem, vou dar um adianto aqui, tá? O sangue que vai chegar no átrio direito, vou selecionar uma cor que eu não usei. O sangue que vai chegar no átrio direito
Ele vai ser um sangue venoso, ou seja, ele é rico em gás carbônico e ele está vindo do corpo e ele chega no coração através das veias cavas superior e inferior. Esse sangue venoso, ele vai passar pelo coração, desculpa, pela válvula tricúspide. Deixa eu só ver que eu queria desenhar uma setinha. Tá bom, vai, desenho. Ele vai passar pela válvula tricúspide, vai chegar até o ventrículo direito. Por que que existe a válvula, gente? A função da válvula, igual nas veias, é fazer com que o sangue tenha um fluxo unidirecional. Então, eu quero que esse sangue ele desça e fique aqui dentro do ventrículo direito. Ele não pode voltar para o meu átrio direito. Isso é chamado de refluxo, quando ele volta. Igual quando a gente tem refluxo do estômago para o esôfago e que a gente sente que volta aquele ácido que queima, né, que é a famosa azia. A mesma coisa acontece com o sangue quando a válvula não funciona bem. Então, quando essa válvula ela não tem um fechamento adequado, uma partezinha dela fica aberta, um buraquinho, vamos dizer assim, tá? E aí o sangue que tinha que passar para o ventrículo direito e ficar quietinho lá dentro, ele acaba voltando um pouquinho para o átrio. E isso é chamado refluxo. Isso é uma patologia, precisa ser tratado, às vezes só com medicação, às vezes com cirurgia para reposição dessa válvula, tá? Pois bem, voltando a falar de fisiologia normal, então esse sangue ele vem para o ventrículo direito e aqui ele vai ser jogado para o tronco pulmonar para que ele vá até os pulmões, tá? O próprio nome já diz. Então, esse sangue, ele passa pela válvula pulmonar, ela se fecha para que não haja refluxo do sangue da artéria para o ventrículo, e aí ele vai seguir até os pulmões, que eu vou escrever de roxinho aqui. Foi para os pulmões, tá? Direito e esquerdo. Ok. O sangue chegou lá, fez a hematose, que é a troca gasosa, que aí eu já dei uma explicadinha por áudio no grupo, mas a gente ainda vai falar sobre isso aqui. E aí esse sangue, ele precisa voltar ao coração para que ele siga pelo corpo, para ter as funções dele, de transporte de nutriente, de transporte do próprio oxigênio, né, de transportar os hormônios e vice-versa. Então esse sangue, ele vai voltar lá dos pulmões, pelas veias pulmonares e vai desembocar no nosso átrio esquerdo. Então, no átrio esquerdo, eu tenho sangue arterial. Peraí que ficou muito ruim onde eu escrevi. Aqui eu tenho sangue arterial, ou seja, é um sangue rico em oxigênio, tá? O2. Aqui eu não tenho válvula, tá? O sangue ele passa direto das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai passar pela válvula mitral para o ventrículo esquerdo e novamente a válvula vai ter aquela função de fechar para impedir que o sangue volte, né? Então esse sangue ele vai ter um fluxo unidirecional. Passou para o ventrículo esquerdo, ele precisa sair pela artéria aorta em direção ao nosso corpo, tá? Deixa eu escrever aqui. Em direção ao corpo. Isso.
E aí ele também encontra uma válvula, que é a válvula aórtica, e que se fecha, impedindo que esse sangue volte. Gente, o que que vai acontecer lá no corpo? O sangue ele vai oxigenar, ele vai nutrir todas as estruturas que ele precisa, vai levar oxigênio e vai voltar rico em gás carbônico. E aí a gente vai fazer todo esse processo de novo. Átrio, ventrículo, tronco pulmonar, pulmões, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, corpo. Ok? Guardem muito isso, tá?